Olá pessoal, estamos de volta, né? Bom, agora eu vou falar especificamente da semelhança entre triângulos, né? Então, triângulos semelhantes são triângulos que possuem lados proporcionais e existe uma razão de semelhança entre eles, certo? Vamos lá. Como é na prática que eu observo se os triângulos são semelhantes ou não? Eu coloquei aqui dois triângulos claramente com perímetros diferentes, né? Um triângulo maior e outro triângulo menor. Só que, lembra que eu falei para vocês que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180 graus. Aprendemos isso em geometria plana, né? E aqui você tem, olha, 60 mais 70 vai dar 130, 130 mais 50, 180. Do mesmo jeito aqui, ó, 60 mais 70, 130, 130 mais 50, 180. Então, vejam que eu tenho ângulos de 50, 60 e 70 graus. Eu coloquei números, mas eu poderia colocar aqui símbolo, né? Ou variáveis, ou um tracinho, dois tracinhos e três tracinhos, tanto faz, né? Mas aí dá para poder ficar claro para vocês. O que é que eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês não esquecerem? O lado que está em frente ao menor ângulo sempre vai ser o menor lado do triângulo. E o lado que está em frente ao maior ângulo, logicamente, vai ser o maior lado do triângulo. Então, o lado que está em frente ao ângulo de 50 graus aqui, ele não é igual, não tem a mesma medida, mas ele vai ser proporcional ao lado que está em frente ao ângulo de 50 graus no triângulo menor também. Então, como que eu posso usar algo da matemática para encontrar alguns dados desse triângulo que pode ser que algum problema me falte, como os lados, perímetro, ou quem sabe até área, né? Se perguntar. Então eu posso dizer para vocês, ó, vamos comigo aqui? Então, a razão eu vou fazer do triângulo maior para o triângulo menor, certo? Então eu vou observar qual lado que está em frente ao ângulo de 70 graus. A. Então eu vou dizer que A é proporcional, né? É uma razão ao lado que está em frente a 70 graus também no triângulo menor. E quem está em frente a 70 graus aqui é o lado F. Então eu vou dizer que A está para F, assim como quem está em frente ao ângulo de 60 graus no triângulo maior, B. Então B é proporcional, ou seja, está para ao lado que está em frente ao ângulo de 60 graus no triângulo menor, que é o lado D. Assim como quem está em frente ao ângulo de 50 graus no triângulo maior, o lado C. É proporcional ao lado E, porque é ele que está em frente a 50 graus no triângulo menor. Olha aí. Então aqui eu tenho uma proporção entre os lados do triângulo. Claro que na hora que eu for fazer a conta, eu vou pegar, logicamente, essas proporções e usar sempre de duas em duas, para que eu possa operar e utilizar as propriedades de proporcionalidade. Tá bom? Mas, ora, se os lados são proporcionais, né? Vamos lembrar rapidinho aqui do de perímetro. 2P é o perímetro de qualquer figura plana. E perímetro é a soma da medida dos lados. Então, vou colocar aqui, ó, do triângulo ABC. O perímetro do triângulo ABC, que é o triângulo maior, seria aqui A mais B mais C. E, vou colocar aqui até de outra cor, o perímetro do triângulo DEF, que é o triângulo menor, seria D mais E mais F. Ora, se eu tenho aqui uma razão, certo? E quando eu igualei essas razões, eu tenho agora uma proporção, significa que se os lados são proporcionais, a soma deles também é proporcional, ou seja, os perímetros são proporcionais. Então eu posso afirmar com certeza para vocês que qualquer um desses daqui também é válido que o perímetro
do triângulo maior, o perímetro do triângulo ABC. Eu vou colocar até melhor. Vou colocar a soma. Eu vou colocar aqui, ó. Vocês já sabem que é perímetro. Vai ficar, eu tenho que A mais B mais C é proporcional a D mais E mais F. Ou seja, o perímetro de um é proporcional ao perímetro do outro, certo? E agora eu posso dizer para vocês o seguinte: isso aqui é igual a uma constante. Esse K aqui nós chamamos de constante de proporcionalidade. Essa constante me dá indicativos interessantes. Como, por exemplo, eu sei, através do valor dessa constante, de onde para onde está sendo feito a semelhança. Se a minha constante de proporcionalidade for maior do que 1, acompanhe comigo aqui, certo? Significa que a semelhança está sendo feita do maior para o menor. Professor, como é que dá para a gente saber isso? É simples. O lado que está em frente a 70 graus aqui foi A. Quem está em frente a 70 graus aqui foi F. Logicamente, se o triângulo aqui é menor, significa que o numerador é maior do que o denominador. Essa é uma fração imprópria. Então, se você pega um número e divide por outro que é menor do que ele, com certeza o resultado vai ser maior do que 1. Vai ser 1, alguma coisa, 2, 2, alguma coisa, maior do que 1, certo? Então, se a constante de proporcionalidade for maior do que 1, a semelhança está sendo feita do triângulo, ó, do triângulo maior para o triângulo menor. Agora, se a minha constante for um valor que esteja entre 0 e 1, olha que legal, certo? 0,3, 0,4, 0,5. Se for entre 0 e 1, significa que eu fiz do menor para o maior. Por quê? Se eu tenho uma fração própria, vou inverter essa fração aqui agora. Se eu tiver 5 sobre 8, se o meu numerador é menor do que o denominador, quando eu fizer essa continha aí, com certeza isso aqui vai dar 0, alguma coisa. Certo? Então, toda vez que a razão estiver entre 0 e 1, a constante está te indicando que a semelhança foi feita do triângulo menor para o triângulo maior. Ô professor, e se a constante agora for igual a 1? Se ela for igual a 1, significa que os triângulos são congruentes, ó, porque eles têm exatamente o mesmo perímetro, certo? Então, com isso, a gente pode fazer qualquer problema que você queira de semelhança entre triângulos, tá bom? No próximo a gente faz alguns exercícios para exemplificar, tá bom? Tchau para vocês, com fé em Deus, até o próximo.